Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um anime que tem tudo a ver com o nosso momento atual. No meio dessa pandemia e tudo que podemos falar que está acontecendo aí no mundo, vem à tona Cells at Work, a série que se trata do sangue e como nosso corpo lida com ameaças. Para começar, esse é um anime e mangá. O mangá foi lançado lá em 2015, publicado até 2021. Ele é curto, tem mais ou menos 6 volumes, então ele não é muito longo. E teve um anime adaptado em 2018 pela David Production, que foi o mesmo pessoal que fez Jojo e toda a série Jojo. E ainda acho que a série de Captain Tsubasa, a nova, né? E eles fizeram esse anime e hoje ela está disponível tanto na Crunchyroll no Brasil quanto na Netflix. E na Funimation também, só que na Funimation tem aquele esquema de que não tá 100% no Brasil. Mas tem legendas, tudo, não tem dublagem, é só legendado mesmo. E ele vem do mangá original. E os spin-offs principais foram o mangá sobre bactérias e o Code Black, que é como se fosse uma versão num corpo não saudável. Parece ser bem interessante, tem também uma série sobre isso. E eu vou estar falando sobre a primeira temporada. Eu ainda não olhei a segunda. Eu vou demorar um pouco para olhar porque é um anime denso, ele tem muita informação, então é complicado de se olhar. Normalmente tu não olha muito rápido. Mas eu pretendo olhar ao longo dos próximos. Na parte criativa, a história ela é como se fosse seguindo um glóbulo vermelho, uma glóbulo vermelho em específico, e ela se encontra de vez em quando com um glóbulo branco. E é bem importante isso porque tem que lembrar que são trilhões de células que tem no nosso corpo. Então é muito raro uma célula passar pelo mesmo lugar que a outra, assim, um glóbulo branco passar perto do mesmo glóbulo vermelho no sangue e nesse anime também, né? Porque ele segue muita realidade. E essa glóbulo vermelha ela tá lá fazendo o serviço dela, que é o serviço dela é ligado com respiração, não é parte digestiva, ela normalmente ela leva oxigênio às células e devolve gás carbônico, que nessa série é umas caixinhas que podem ser azuis ou pretas, sendo que a azul ela tem escrito O2 e na outra CO2. É muito bonitinho, eu acho uma representação muito boa. Junto com essa personagem tem muitos outros, porque tem muitos tipos de células. Por exemplo, as células dos anticorpos, né, as células de defesa, tem diversos tipos. Tem os neutrófilos, que são os brancos, que meio que têm uma cara meio assim de poucos amigos. Tem aquelas, acho que é as células T, acho que é uns porradeiros gigantão maromba. Tem o macrófago, que ele, na realidade, é representado por, tipo, como se fosse uma mulher, assim, num vestido e tal, com uma espada gigante e que mata tudo com um sorriso idiota no rosto. É engraçado. Tem as plaquetas, que são umas crianças, são literalmente umas criancinhas que ficam andando com a fibrina por aí. E é bem interessante para se aprender sobre o corpo, porque ao longo da história se vê vários tipos de doença, desde vermes, né, que são comuns no Japão por causa de peixe cru, que tem lá que ele explode tudo e tal, até doenças como câncer ou até mesmo a parte de frio e calor, que tem um episódio lá que ele fala sobre hemorragia, que mostra o frio e o calor num dia de insolação e tal. É muito louco como é que ele mostra umas coisas interessantes, assim. Ele é muito realista nesse quesito, então, para quem ainda está no ensino fundamental, é uma coisa incrível para se aprender sobre sistema circulatório, coisa assim, porque tu entende bem tudo, por exemplo, que o sangue ele tem que levar diversas coisas, como os nutrientes, os gases, que nem falado antes,
Ele é muito bom, ele é bonitinho, ele tem ele não tem história, porque ele é mais de explicação e tal. Só que ali tu vê tudo aquilo acontecendo em 180 dias, porque uma célula do sangue, uma hemácia dura 180 dias. 180 dias é 6 meses, ou seja, tudo o que acontece na série se passa em 6 meses. Quando? Aí eu não sei, seria mais ou menos um tempo atual, mais ou menos. Não tem muito quando, porque ele a única coisa externa que tu vê é uma vacina, então uma injeção, então não tem muito. Tanto que serve para qualquer época, pelo menos. Ele trata de algumas doenças muito interessantes ao longo dessa série, né? Que nem eu falei. Ele tem um cenário interessante, porque o corpo é como se fosse uma mega cidade cheia de ruas e vielas e coisas assim. E é muito interessante. Uma teoria ele tem é que essa célula principal ela é uma célula que tem uma certa condição que tem em algumas pessoas que a célula não consegue seguir o sangue da mesma forma. É uma célula diferente, ela tem um formato estranho, o que o pessoal relaciona com o cabelo dela ter uma uma mecha de cabelo que é sempre para cima, no formato dessas células diferentes do corpo e tal. Eu não sei, pode ser, pode não ser, porque é uma doença, é porque é um tipo de uma condição que é muito rara no Japão, então pode ser, pode não ser. E é bem interessantinho, assim. Eu recomendo essa série, pelo menos a primeira temporada, porque tu consegue aprender bastante coisa com ela. Não é um ensinamento besta, que nem Osmose Jones, que é um outro filme que tem que é da Warner, daí, que daí tu pensa, nossa, da Warner vai ser muito melhor. Na realidade, não. Na realidade, Osmose Jones é um lixo em relação a Cells at Work. Porque a explicação do Osmose Jones ela é muito infantilizada enquanto isso, né? Por mais que no Cells at Work tu tenha uma visualização muito infantil, né? Muito simples, ele tem mais do que o Osmose Jones. O Osmose Jones, a pílula é uma pessoa, que é um robô que entra lá e tal, e tem os becos, não faz nem sentido aquele filme. O Celso Torque faz, e é uma analogia muito boa para sistema circulatório, tanto que tu pode achar por aí pela internet médicos reagindo, os médicos acham interessante, porque ele é muito complexo. O capítulo de mangá sobre coronavírus, ele teve toda uma consultoria com um monte de coordenadorias japonesas que estavam mexendo com a pandemia e tal. Então, sim, é uma série que tem um fator criativo que, por mais que não tenha uma história, ele tem uma ideia por trás muito interessante. Sobre a produção, como eu já falado antes, foi feito pela David Production. A dublagem original japonesa é boa, a inglesa eu não vi muito, mas em inglês, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Só que tem umas outras coisas, por exemplo, um probleminha, na minha opinião, é a legenda, porque a legenda tem uns momentos em que as cenas travam, onde eles colocam uma explicação, né? Eles falam uma explicação. Na legenda eles legendaram tudo. É um baita de um texto. Mas tudo bom, quem quer ler pode ler, quem não quer só segue a legenda levemente que tu vai entender. Mas meio que isso é uma coisa também interessante. Como tem muitos assuntos, quando alguma coisa que eles já falaram acontece, por exemplo, se acontece eles ter que recorrer ao sistema, eles vão voltar ao sistema circulatório. Vai aparecer de novo um texto falando sobre o sistema circulatório. Assim, tipo, no lado da tela. Se tu quiser ler, tu lê. Se tu não quiser, tu não leia. E tem muitas legendas, tem muita linha de texto, tem muita explicação complicada. Aquele episódio da fibrina, que ele conta sobre a fibrina e como funciona a primeira camada de proteção contra o sangue sair, né? Que é a nível celular, é muito interessante. Eu gostei bastante. Porque, por exemplo, ali foi. Eles fizeram de uma forma muito real, porque é realmente assim: no sangue as plaquetas elas criam como se fossem vários fios para as células não passarem. E na série é mais ou menos isso. Eles colocam como se fosse uma malha que depois tu encontra eles lavando lá num rio. É muito legal e as plaquetinhas, teu coração esquenta quando tu vê elas.
E meio que essa série, ela é uma série que não é uma daquelas gigantescas, por mais que ela tenha sido bem interessante. O governo chinês liberou ela para passar na TV aberta, então quando a China libera por TV aberta, tu entende que é bom, entende? Tem uma certa validação científica, ele, ele tem tudo uma produção interessante e tudo mais. Os voice actors não são muito famosos, porque não é uma coisa gigante, né? Não é uma obra gigante. A segunda temporada até foi maior do que a primeira, mas não muito, pelo visto, porque pelo que eu vi, quem fez as músicas continuam os mesmos, tudo mais, então parece que tá tudo na mesma. O Code Black parece ter uma animação mais interessante, mais dark, parece ser um pouco mais legal. Por mais que a original não tenha um cenário feio, só que o cenário ele é muito claro, muito otimista, não é tão. Eu acho que o Code Black tem um cenário mais de um corpo meio apocalíptico, é mais legal. Meio que eu não tenho muito o que falar sobre essa série, porque essa série é curta, ela é pequena, ela não é uma série de shonen gigante para que é aquele que vai conquistar geral, mas ele é um anime que merece o seu tempo. É 2 horas, três, tu termina a primeira temporada, 2 horas termina a segunda e mais umas 2 horas se quiser olhar o Code Black. Daí já acabou. Provavelmente vem em breve mais ainda, porque o Code Black é gigante, o mangá é grande, tem muito spin-off, que nem eu falei, tem diversos mangás spin-offs e coisa assim. O original terminou só em 2021, teve 6 volumes, é curtinho também, dá pra ler entre 6 e 10 horas, porque, por exemplo, em, em Death Note eu tô, sei lá, eu li umas 6 horas eu tô. E eu vou ler, sei lá, sexta hora hoje, eu acho que vou terminar o segundo volume é recém, então demora bastante. Mas, pelo que eu acho, o Cells at Work deve ser um pouco mais tranquilo. Sobre a minha opinião no geral, eu acho ele bom. Eu não acho que ele seja aquele que merece você olhar em primeiro da sua lista, que nem os que eu vou falar em breve. Provavelmente o episódio de domingo vai ser sobre um deles. Ele é um anime interessante, ele é legal, ele merece seu tempo, só que não precisa colocar ele logo em cima. Ele é bom, mas também não é aquele que tu vai ficar, nossa, que história genial, que personagem empolgante. Tem umas cenas interessantes que valem a pena e coisa assim, mas ele é pequeno, ele não é um anime gigante, ele não é baseado em história. Então, ele vale o seu tempo, ele vale, não é a melhor coisa que existe, ele não é um 10 de 10, mas também não é um 5. Eu acho que ali por um, se tu fosse dar uma nota, acho que ali por um 7 mais ou menos, 6,5. Então, vale o seu tempo. Se tiver um tempo livre aí no fim de semana, olha, tu consegue começar e terminar no fim de semana. A série original tem 14 episódios. 14 episódios é rapidão. Tu consegue olhar em um fim de semana, porque meio que dá mais ou menos umas 2, 3 horas do primeiro episódio até o OVA, que é o 14º vídeo, o 14º episódio. Então, termina rápido. Se você quiser ver uma história interessante, uma explicação que preste sobre células e não aquele negócio que tu aprende na escola, que tu não aprende nada, vale a pena, é muito bom, é divertidinho e tal. Eu gostei, eu recomendo. Beleza? É isso. Tem alguma ideia? Descrição, comentários pode deixar. Eu pretendo fazer ainda mais um vídeo bônus no sábado falando sobre mangás, porque eu quero falar um pouco mais sobre isso, então eu quero fazer meio que uma explicação de como funciona o mercado de mangás e animes para as pessoas entenderem um pouco melhor. Então é isso. Eu queria agradecer a todos por terem assistido, perdendo o seu tempo aqui vendo uma análise de um anime pequeno, mas ele foi meu segundo, então né, ele ainda faz parte de mim. Eu assisti ele mais ou menos uma semana depois de Darling in the Franxx, entre os dias mais ou menos 5 e 19 de dezembro. O que faz um pouco de sentido porque ele é um anime pesado, então dificilmente tu vai olhar 10 episódios num dia. Eu olhava um, dois, ficava uns 2 dias sem olhar, olhava mais um, dois. E como os episódios são separadinhos, não tem tanto problema. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Se assistiu até aqui, deixe sua opinião nos comentários.
Eu vou ler provavelmente. Muito obrigado. Valeu. Falou.